Bom, para quem chegou depois, bom dia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. No capítulo 11. Antes de nós lermos o texto, eu não sei você, mas muitas e muitas vezes, na semana, às vezes nós nos deparamos com algumas notícias e situações que nos chocam. Notícias tais como aquela em que nós vimos pessoas padecendo porque possivelmente uma arma química foi usada e ali elas sofriam e agonizavam até morrer. Ou senão, quando nós vemos as barbáries do mundo moderno, de pessoas que matam umas às outras por coisas tão banais, ou mesmo o absurdo e a degradação do ser humano, por exemplo, das pessoas que vivem hoje aprisionadas ao crack, e você vê o ser humano voltar ao estágio de Daniel capítulo 4, quando a Bíblia diz que Nabucodonosor se transformou praticamente num bicho. E às vezes olhando para tudo isso e vivenciando dia a dia, porque isso não está longe da gente. Nós temos aqui diretores de escola, e uma delas é a Nancy, ela sempre com muita angústia fala, olha, está muito difícil. A molecada, os traficantes, eles entram e arrasam com tudo mesmo. Aí eu chego à seguinte pergunta, não sei se você já se fez essa pergunta, será que existe cura para a sociedade que nós vivemos? Será que existe cura para as pessoas das quais você convive? Será que existe cura para você? Porque nós não estamos alheios a tudo que está acontecendo. Desculpa. Nós não estamos alheios. Nós não vivemos numa redoma de vidro e também nós não somos insensíveis e indiferentes. Inevitavelmente, em algum momento, algumas situações elas vão bater no teu coração e vão te afetar como me afetam, e eu tenho certeza que afetam pessoas que estão próximas a você. Será que existe cura para esse contexto todo? E aí eu tenho certeza que o que está passando na sua cabeça, existe, pastor. Com certeza existe. Com certeza existe cura para tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. A cura para a sociedade contemporânea. Claro que não é longe de mim de achar, então, nossa, agora você vai dar a solução para o mundo. Não. Mas eu vou tentar nessa manhã trazer algumas reflexões ao nosso coração. Eu não sei se você fica aflito quando você olha para o seu filho de 12, 13, 11, 10 anos e pensa, puxa vida, o que ele vai pegar daqui para frente? Às vezes eu olho para o Davi com 1 ano e pouquinho e penso, meu Deus, nos ajude, nos ajude. Será que existe? E a que ponto? O que aconteceu? Aonde? Será que existe cura para uma sociedade em que o homem, ele é, na verdade, o seu próprio Deus? Porque esse é um traço e essa é uma doença terrível que afeta. Eu podia enumerar aqui um monte de coisa, ansiedade, depressão, transtornos psíquicos, mas não é esse só o problema, na verdade ele é mais profundo. Um deles é esse. No mundo que eu e você vivemos, o homem é o seu próprio Deus. Ou o homem criou um Deus à sua imagem e semelhança, e este Deus, ele na verdade está mais voltado a satisfazer as suas próprias ambições e desejos. O homem se tornou a medida de todas as coisas. É com o meu braço, com a minha força. Um teólogo do século XX, Paul Tillich, ele diz que quando ele está trabalhando no hospital na guerra, ele chega à conclusão de que Nietzsche realmente tinha razão, Deus havia morrido, porque no contexto de guerra era impossível Deus estar vivo. Era impossível. Porque na ideia do pessoal do século XX,
O homem era a medida da perfeição e de todas as coisas, afinal o homem alcançou uma explosão tão grande na perspectiva científica, na perspectiva do pensamento filosófico e tal, e Tillich chega à conclusão de que tudo aquilo não era nada, porque o homem na verdade se destruía. E assim como na época de Tillich, hoje não é diferente. Nos nossos dias, o homem se tornou seu próprio Deus, ou criou um Deus para si, que é Ele mesmo. E isso gera muita angústia. Sabe por quê? Porque quando nós nos deparamos com as situações que nós não resolvemos, nós chegamos à conclusão de que nós não somos Deus. Quando nós nos deparamos com circunstâncias que fogem do nosso controle, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, nós somos nada mais nada menos do que seres limitados. Essa é a grande crise de muitas pessoas que você convive, que elas achavam que elas tinham o controle da vida delas nas mãos, elas achavam que elas se bastavam como ser humano, que elas não precisavam de ninguém, e que Deus para elas era uma ideia bonita e legal, da qual eu vou à igreja ou eu faço alguma coisa, mas Deus é isso para mim porque Ele me dá isso. E aí quando se depara com a finitude, com as notícias ruins que batem a porta de todo mundo, é só lembrar do Salmo 112. Esse camarada entra na angústia. Mas um segundo problema, que gera muita dor, é que o homem também do nosso tempo, ele fundamenta a plenitude da vida dele em um monte de coisa estéril, infrutífera, improdutiva. E um monte de coisa em que na verdade não traz suficiência para a vida, não traz plenitude. E essa realidade, eu e você, muitas vezes também caímos nessa invenção da sociedade moderna. Nós temos Deus, entendemos que precisamos de Deus, mas parece que existe ainda faltando uma coisinha da qual se eu não tiver eu não vou conseguir. E nós não entendemos que Jesus é suficiente. Nós não entendemos que Jesus é a razão. Aí nós caímos de novo na frustração e na desilusão de achar que por adquirir muitas coisas, nós conseguiríamos encontrar a plenitude. Por adquirir e por ir tendo. Muitas vezes, não sei se você já se deparou com essa situação de você chegar lá, naquilo que você tanto queria, e aí você chega e se sente, puxa, não era tudo isso. Quem já se deparou com isso? Opa, que bom. Sei que era só eu que já tive essa frustração. Você luta e vai, mas quando chega lá, você imagina que o gosto vai ser de mel, mas o gosto nada mais é do que pão com manteiga e cafezinho preto. Hã? Coisa simples. Mas o homem fundamenta a sua vida em coisas estéreis. E aí o cara se frustra. Porque ele luta que nem um doido para chegar em algumas coisas. E chega à conclusão de que era vento. E isso gera muita angústia. Porque na sociedade do consumo que nós vivemos, quantas pessoas você conhece que são infelizes porque elas acham que elas não têm o que elas na verdade nunca vão precisar ter, mas elas querem. E em terceiro, o homem, ele sente-se justificado pelas suas obras e proceder. Ou seja, o ser humano, ele acha que o seguinte, isso não é só crente. Um monte de gente lá fora, se você perguntar, ele vai falar isso para você. Ah, mas eu não sou ruim, eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não sou corrupto, eu não sou nada disso, eu sou até bom. Eu dou esmola, eu ajudo o próximo, eu cuido de não sei quem, eu não sei o que lá, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu até vou na igreja uma vez por ano. Uma. E Deus, não cobre demais, porque senão nenhuma mais eu vou. Que tá bom demais a conta. Nós conhecemos gente, muita gente assim. Pessoas que se baseiam naquilo que elas fazem para viver a vida. E às vezes até mesmo se baseiam nisso para cobrar a Deus.
e chega para Deus e diz: Deus, olha, eu não sou tão ruim, sou bom. Veja bem, olha que moço bom que eu sou. Eu vou na igreja, de vez em quando, eu faço bondade, eu ajudo os outros, eu sou legal pra caramba. Né? Tá bom demais. Não tá. Porque na verdade não é isso que vai trazer plenitude. E muita gente tem isso cauterizado na mente e lá no coração. Achando o seguinte: eu faço esse monte de coisa, então logo a bênção de Deus vai me alcançar. Aqui chegou. Eu faço um monte de coisa para Deus, ou senão eu não sou tão ruim. Logo, a bênção de Deus me alcança, não é? Eu sou bonzinho. E aí quando esse camarada ele se depara com as situações da vida, ele chega à seguinte conclusão: onde está Deus em tudo isso? E aí as várias angústias e doenças batem. Puxa Deus, eu faço tanta coisa certa. Puxa, eu não sou tão ruim assim. Mas eu me justifico naquilo que eu faço no meu proceder. Olha, eu procedo direitinho, eu caminho direitinho na minha vida, Deus. Tem o camarada lá que é um tremendo, um cara cheio de falcatrua e tal, e ele está indo tudo bem, por que comigo não? E diante de tudo isso, sabe qual é o resultado? Pessoas assim, elas ficam com a alma amargurada. Porque as adversidades chegam para todos. Pessoas assim, possivelmente, elas vão ter até mesmo problemas na psique. Eu não sou psicólogo, a Ione está aí, mas vai enfrentar muitos problemas nessa área. Porque vai entrar um verdadeiro vendaval de ideias na cabeça e essa pessoa não vai conseguir entender. Muitas pessoas estão decepcionadas com elas mesmas, decepcionadas com o mundo, decepcionadas com Deus, achando que Deus é um ser que está lá no céu com um monte de bonequinho pequeno que somos nós brincando. Uma vez eu ouvi isso, que Deus é um menino brincando lá no céu e nós somos os seus brinquedinhos. Será que hoje o nosso contexto de vida, as pessoas com quem nós vivemos, será que a cura que elas tanto buscam, ela não tem sido pregada do jeito errado? Que a maior cura que Deus pode dar não é a solução, ou a transformação, ou tirar o mal físico, mas é tratar coisas que estão aqui. Buscas que são infrutíferas. Uma justiça que não nos leva a lugar nenhum, que é um negócio, eu faço isso, eu consigo aquilo. Eu queria convidar você a abrir Mateus capítulo 11, versículo 25. É o texto que vai servir de base para a gente conversar um pouco hoje. E diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai amado, nós te pedimos que nesta manhã, bela manhã de domingo, o Senhor nos conceda, ó Pai Santo, o privilégio de entender tão grande e poderosa palavra, de que a cura que muitas pessoas buscam vai muito além, ó Deus, muito além
de questões transitórias deste mundo, mas é algo que penetra as nossas entranhas e toca lá no nosso íntimo, na nossa natureza, e nos leva de volta à conexão e à vida plena com Jesus. Abre, Senhor, a nossa visão, a nossa percepção, que o nosso coração esteja, ó Pai amado, como terra fértil nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você essa manhã a colocar a sua vida na presença de Jesus Cristo. E eu sei que você, pastor, isso é muito óbvio, porque eu vim aqui para isso. Mas não só pensando nas questões que você enfrenta no seu dia a dia, mas pensando naquilo que vai muito além das lutas cotidianas, mas de coisas que nos agarram no íntimo e muitas vezes nos aprisionam. O texto que nós lemos aqui está situado quando Jesus está tratando com pessoas comuns, como eu e você. E entre essas pessoas estão alguns que são conhecedores da lei, você sabe disso. Jesus caminhava com multidões. Multidões seguiam Jesus Cristo. E aqui Jesus faz algumas declarações extraordinárias. Primeiro que ele diz que Deus é o seu próprio Pai. Ninguém se denominava filho de Deus como Jesus se denomina aqui. Jesus está dizendo nesse trecho que ele tem a essência de Deus. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é o herdeiro do universo. E se alguém quer conhecer este Filho, se alguém quer conhecer, aliás, o Senhor do universo, precisa que o próprio Filho o revele. Este termo, revelar, nesse trecho é chave. Porque muitas pessoas até querem se aproximar de Deus, mas não entendem que só existe um caminho, e esse caminho passa por Jesus. E depois de ter revelado o Pai, Jesus convida o ser humano para um descanso que vai além das nossas lutas cotidianas. É para esse descanso também, sim. Mas é um descanso que convida o ser humano a ir além do jugo. Mais para frente nós vamos falar do jugo, daquela peça que era colocada no boi quando ele ia arar a terra. Muitos defendem que este jugo que Jesus está tratando aqui está vinculado à questão do legalismo dos judeus. Porque logo depois vai haver o problema lá e Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado. E aqui eu queria pensar com você então, que cura é essa que Jesus vem trazer para a sociedade moderna? Um texto escrito há tanto tempo atrás, quais as verdades que podem trazer refrigério para a nossa alma? A primeira delas é a seguinte: se nós queremos cura, nós precisamos conhecer a Deus através do Filho. Isso parece tão óbvio, mas olha o que diz o texto, é extraordinário. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Há uma relação na Trindade extraordinária. O Pai tem o conhecimento pleno, a conexão, o relacionamento, a intimidade com o Filho. E o Filho conhece o Pai muito bem. E Ele é aquele que revela. E nós precisamos redescobrir a questão de conhecer a Deus, não na nossa perspectiva, que é uma perspectiva bem limitada. Será que seres limitados, frágeis como eu e você, será que nós, com todas as nossas imperfeições, com o pecado que tenazmente nos assedia, será que nós temos condições de conhecer a este Deus que Jesus está falando? Se eu falar para você que não, eu vou dizer para você, nós somos então os seres mais infelizes do universo. Mas nós temos. E qual é o caminho então? Aí ele diz, é Jesus, é o Filho. Ele é quem revela o Pai. É Ele quem nos traz a plena convicção de como é o Pai. Você quer saber como Deus é? Você quer saber como Deus se comporta? Você quer saber como Deus é de fato? Olhe para Jesus. A revelação mais plena de Deus da Escritura
está em Jesus Cristo de Nazaré. Obviamente que Deus se revelou de outras formas na Bíblia. A Bíblia diz que a criação manifesta a glória de Deus. Se você olhar para a história de Israel, você vai ver Deus se manifestando na história, providenciando tudo aquilo que Israel precisava e também manifestando o seu poder. Deus também se revela no ser humano, dando ao ser humano ainda o senso daquilo que ele é certo ou errado fazer, daquilo que vai destruí-lo ou não. Essa é a consciência moral que todo ser humano invariavelmente tem. Porém, ninguém fala do amor por seres alienados, rebeldes, perdidos. Ninguém fala de um plano extraordinário de resgate, de reconciliação, como Jesus Cristo falou. A revelação de Jesus é plena por isso. John Stott diz assim, que ninguém fala do seu amor por seres alienados e perdidos, ou de seu plano de resgatar-nos e reconciliar-nos consigo, a não ser Jesus de Nazaré. Então, se eu quero conhecer a Deus e a cura para minha alma, eu preciso sair do trono. Eu não sou Deus. Eu preciso entender que o controle, o volante, não está nas minhas mãos. Eu preciso conhecer a Deus de fato e falar, Senhor, olha, que o Senhor conduza tudo. Que o Senhor me leve. Que o Senhor me resgate de mim mesmo. Uma vez um professor de seminário disse assim, que o nosso maior inimigo somos nós. Somos nós. Porque nós temos uma facilidade muito grande de subir no trono e dizer, eu conduzo. Isso não é só jovem não. Todos nós temos. E aí Jesus então nos ensina uma lição extraordinária no mesmo texto. Conhecer a Deus através do Filho como um pequenino. Essa é a chave. Para eu conhecer a Deus através do Filho, eu tenho que me colocar como um pequenino. E o pequenino aí, no texto, coloca para a gente o texto, Gabs. Porque por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Os pequeninos aí não são somente as crianças, como Jesus já falou em outras ocasiões. Se a gente quer entrar no reino, a gente tem que se converter como uma criança. Mas os pequeninos são aqueles que buscam a Deus com sincera humildade. Os pequeninos aí são aqueles que com o coração entregue no altar, sem soberba, sem exigência, sem mero ritualismo e religiosidade, mas com o coração de fato tocado pelo Espírito Santo. Chega diante de Deus e diz, Deus, eu quero te conhecer como o Senhor é. E para isso eu sei que eu preciso de Jesus. E eu dependo de Jesus e eu me entrego a Jesus. O que Jesus está nos ensinando aqui é descer dos nossos pedestais de orgulho, das nossas convicções mais cauterizadas pelo tempo e por aquilo que a experiência de vida nos trouxe. É abrir mão de conceitos que nós formulamos durante toda a história e chegar para Jesus e falar, Senhor, eu venho com o coração limpinho e como uma criança eu quero aprender do Senhor. Tem uma música que a gente canta aqui, assim, quero ser como criança, te amar pelo que és. Lembra? Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Esse é o dilema de todo ser humano. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É tão simples o que Jesus está dizendo nesse versículo, mas é tão profundo. Porque quanto mais tempo nós passamos no contexto da religiosidade, da vida eclesiástica,
com muita facilidade nós perdemos a dimensão de ir a Deus como um pequenino. Há uma história num livro que certa vez alguns alunos de um curso de teologia, eles tinham aula com um rabino. E este rabino, ele era versado na cultura judaica de uma forma muito especial, era um dos melhores professores daquele curso. E aí um dia os alunos falaram assim, vamos ver ele orar, vamos nos esconder para ver ele orar, para ver os termos rebuscados que ele vai falar em hebraico e tal, e não sei o que lá. E aí diz que o rabino, no seu tempo de oração, ele falou para Deus assim, Senhor, que o Senhor aceite este coração limitado e humilde na Tua presença. E que o Senhor, dia a dia, esteja fazendo com que eu cresça em conhecimento do Senhor e principalmente em humildade. Às vezes nós perdemos a dimensão de uma vida simples com Deus. Simples. Conhecer a Deus através do Filho como um pequenino é algo tão simples, mas tão difícil. Nós precisamos de grandes formulações. Nós precisamos de grandes motivos. Nós precisamos de coisas extraordinárias e o nosso coração vai ficando seco e duro. Volte à essência. Volte a ser como criança. A cura passa por conhecer a Deus através do Filho como um pequenino. Como um pequenino. Como alguém que busca com sincera humildade. Com sincera humildade. Jesus era alguém tão simples que todas as pessoas o compreendiam. E às vezes nós queremos ser tão difíceis para Deus compreender, né? Eu costumo dizer que nós somos da teologia da complicação. Deus simplifica e a gente complica. Em segundo lugar, a cura passa pelo convite, vinde a Cristo, a fonte do descanso e do alívio. Venham até mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus usa nesse trecho a figura de um animal, que é o boi, que ele carrega lá nas costas, aquela peça de madeira que ajuda a arar a terra. Mas ele diz que esta peça está machucando os ombros. E eu achei extraordinário isso. Os estudiosos dizem que muitas pessoas estão com uma peça enorme nas costas, tentando carregar sozinho. E essa peça está exaurindo as forças das pessoas, está as esmagando. O jugo está esmagando muitas pessoas hoje. O jugo, ele pode ser sim os temores, a ansiedade, as tentações da vida, o excesso de compromissos e compromissos e compromissos. Não há tempo para o descanso. Muitas pessoas estão vivendo solidões terríveis. Ou mesmo pessoas que vivem um terrível sentimento de que a vida não tem significado e propósito. E ela acaba engolindo elas. Esses fardos, muitas pessoas que você convive, elas carregam. E pode ser que alguns deles você esteja carregando. Esse jugo que machuca, que esmaga, muitas vezes está sobre você. O sentimento de fracasso, porque não conseguiu atingir alguma coisa que você queria. A decepção com alguma questão da tua casa pode se transformar num jugo terrível. Ou mesmo o pecado ou os pecados que muitas vezes te aprisionam. Qual o jugo que você carrega? E sabe o que é muito especial? Diante de tal sentimento, Jesus faz um convite. Vinde. Vinde a mim. Mas muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós fazemos o caminho ao contrário. Como eu falei no começo. Muitas vezes nós tentamos recorrer aos nossos recursos. Muitas vezes para sanar alguma angústia do coração, eu vou atrás de algum conforto
que este mundo pode dar. Eu vou buscar alguma diversão que eu acho que vai sanar. Eu vou buscar, de alguma forma, o recurso financeiro, porque eu acho que ele vai dar a saída. Ou senão eu vou procurar um relacionamento afetivo para ver se ele traz isso que eu preciso, que é refrigério para a minha alma. Eu vou atrás de amigos, nós vamos atrás de um monte de coisa. E nos esquecemos desse convite tão simples de Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados. E este convite é um convite que também nos remete ao primeiro passo da cura, a humildade. Porque para eu chegar para Jesus e falar, Jesus, está pesado aqui. Eu tenho que reconhecer a minha finitude, a minha impossibilidade, a minha incapacidade, o que eu não consigo fazer. Ele nos convida para um descanso que vai muito além daquilo que o mundo possa nos dar. Por isso que Jesus disse, a paz que o mundo dá, não é a paz que eu dou, porque a paz que eu dou não tem fim. Será que hoje eu e você, muitas vezes, estamos recorrendo às fontes estéreis? E o convite que Cristo faz é para vir a Ele, até Ele. E sabe por quê? Porque quando vamos a Ele, nós temos aquele que levou sobre si as nossas dores. Nós temos aquele que veio e carregou o castigo que nos trouxe a paz. Ou como a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nós temos aquele que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Nós temos aquele que se fez maldição em nosso lugar. Por isso que Ele nos chama para um descanso. Porque Ele toma o nosso lugar na angústia, no peso, na dor. É lógico que muitas e muitas vezes eu e você seremos sim, seremos atacados de diversas formas, por situações e circunstâncias. Mas o convite de Jesus está para você. Quando você sentir que já não dá mais, recorra então a Ele. Ou quando está começando, recorra, mas vá até Ele. Ele está te chamando, venha a mim. Você que está cansado de muitas coisas na sua vida, venha a mim. Você que está com os ombros doloridos, venha a mim. Você que está com a família estraçalhada, venha. Venha. Venha a mim, você que não consegue caminhar mais. Venha. E sabe o que é mais fantástico? Ele não te pede nada. Ele só diz, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão exauridos, venham a mim, e vocês vão achar descanso, descanso para a vossa alma e alívio, alívio. Será que nós temos entendido o convite de Jesus? Vinde a mim. As pessoas tentam, em muitas fontes, em muitos lugares, pensamento positivo, eu vou pensar positivamente, daí vai solucionar o problema. Vamos, vai dar certo, vai dar certo. Deu certo? Não, não deu, lógico que não. Pensamento positivo não entorta nem colher mais. Até esse truque foi descoberto. O único lugar onde nós encontramos descanso. Jesus de Nazaré. E em terceiro lugar, a cura. É o segundo convite do texto. Tomai o jugo de Cristo e aprendei da sua mansidão e humildade. Tomai o jugo de Cristo e aprendei da sua mansidão e humildade. Aquele peso que esfolava as nossas costas. Quando nós vamos até Jesus, então Jesus, Ele nos oferece uma outra realidade. Tomai sobre nós o jugo dele. Eu li esse texto muitas vezes durante a minha conversão. Eu não consegui entender esse negócio, sabe? Mas meu Deus, ele está falando para tirar um jugo e vai pôr outro. Não dá para entender, Jesus. Que negócio é esse? É muito difícil. Mas é porque a minha cabeça era a cabeça da sociedade contemporânea. Porque a sociedade contemporânea ela não consegue trabalhar. Ela mistura tudo e faz uma salada mista do negócio. Jesus não está nos convidando para tirar um peso e pôr outro. Pelo contrário, Jesus está nos convidando a uma nova forma de viver.
E este jugo, que no Antigo Testamento simbolicamente representava a obediência à autoridade da Torá, Jesus agora o transforma a um chamado ao discipulado, a segui-lo, a aprender dele, a caminhar com ele. Porque quando caminhamos com ele, nós encontramos o que? O descanso. Quando caminhamos com ele, nós encontramos a mansidão da vida. Quando caminhamos com Jesus, nós encontramos a aceitação da qual nós não encontraremos em lugar nenhum. É este jugo. Daí quando eu li isso, falei, puxa, é bom demais mesmo. Olha que extraordinário. Ele nos chama ao discipulado, a refletirmos a sua glória para o mundo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Muitas pessoas, elas querem que Jesus tire. Jesus, tira o peso. Beleza. Quando Jesus chama ele, agora venha comigo. Não, aí eu não quero. Esse negócio de te seguir, não. A solução eu quero. Jesus não. Mas a solução só é completa quando Jesus se torna Senhor da minha vida. A solução só é completa quando Jesus se torna o dono da minha vida. A solução só é real quando eu pego a minha vida, que foi alcançada por Cristo, libertada do pecado, e falo, Senhor, eu não consigo viver sozinho. Sozinho, com certeza o jugo vai pesar de novo. Então eu pego agora esta nova vida que o Senhor me deu e devolvo para o Senhor e vivo para o Senhor. Este é o jugo. Um novo jugo. Não mais o jugo pesado do passado, do pecado, das exigências, mas o jugo de Cristo, que nos leva a aprender com mansidão, que nos leva a experimentar um amor incondicional, que nos leva a vivenciarmos uma perspectiva que penetra todas as esferas da nossa vida. E uma a uma vão tratando e restaurando áreas que estavam devastadas pelo peso, pelo pecado, pelas angústias da vida. É este jugo. Quando caminhamos como discípulos e quando experimentamos essa realidade que Jesus nos convida, de fato, nós seremos curados. Porque não seremos mais nós vivendo, mas Cristo vivendo em nós. Olha o que diz Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: somente o homem que segue o comando de Jesus de todo o coração e sem resistência alguma, deixa que seu jugo repouse sobre ele. Sente o seu fardo leve e, debaixo de sua pressão suave, recebe o poder para perseverar no caminho certo. O mandamento de Jesus é difícil, indescritivelmente difícil para aqueles que a ele resistem, mas para aqueles que de bom grado se submetem a ele, é seu jugo suave e o seu fardo leve. Dietrich Bonhoeffer foi o pastor que lutou contra o regime nazista e morreu por isso. Se existe alguém que podia falar de jugo muito bem, era ele. Ele experimentou o jugo suave de Cristo, mesmo num contexto de destruição, de perseguição, em que a morte constantemente batia a sua porta por causa dos nazistas. Ele sentia-se suave e leve, porque estava com Cristo Jesus. Qual é a sua angústia hoje? Qual é a sua inquietação? Será que nós entendemos que para curar a nossa vida também, precisamos voltar a conhecer a Deus através do Filho como um pequenino, esvaziando-nos de nós mesmos, das nossas convicções, dos nossos achômetros. John Stott diz que quando Jesus fala que é para nós sermos como pequeninos, ele não está dizendo que não é para a gente, ele está dizendo que não é para a gente deixar de pensar,
Não é isso não. John Stott não estava, ele diz que Jesus não está falando, né, é para você ser como criança e não pensar em nada. Mas Jesus está falando assim, é para você se esvaziar de toda a sua soberba e orgulho. É isso que Jesus está falando. Você só vai encontrar ele assim. Porque o texto diz que aqueles que não são assim não vão encontrar o Filho. Será que nós entendemos que Jesus é a fonte do descanso e alívio? E que o jugo suave só vem de Cristo? Como está a tua vida com Deus? Quais as angústias da sua alma? Você está cansado? Do que você está cansado? O que drena a sua energia, as suas forças? O que até mesmo muitas vezes chega a abalar o teu coração e a tua fé? Já parou para pensar nisso? Para encerrar, eu queria usar uma frase do John Stott que diz assim: a promessa é que encontraremos descanso e Ele mesmo nos dará esse descanso. Todo mundo procura esse descanso, paz e liberdade. Jesus nos diz onde encontrar tudo isso. No deixarmos o fardo junto à cruz e submetermos a sua autoridade instrutora. É sob o jugo de Cristo que encontramos descanso. E é no seu serviço que encontramos liberdade. É quando perdemos a nós mesmos que encontramos a nós mesmos. E é quando morremos para a nossa autocentralidade que começamos a viver. John Stott, no livro Porque Sou Cristão. Muitas vezes o nosso problema é que nós somos cheios de nós. E essa é a maior enfermidade do nosso século. Nós precisamos dizer, como Cristo, como João Batista, aliás, convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Nós não somos dignos nem mesmo de desatar as sandálias de Jesus. Que Ele reine no teu coração. E você vai ver as angústias uma a uma sendo tratadas. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, o Senhor é o dono da história, o Criador do universo, e sustenta tudo nas tuas mãos, na tua destra forte. Quem sabe, Pai, em muitas vezes, em muitos momentos, as angústias, as inquietações, as preocupações da vida, quem sabe, Deus, diversas e diversas vezes nós nos deparamos com circunstâncias das quais drenam a nossa força, geram em nós cansaço, angústia, medo, inquietação, ansiedade. Mas hoje nós, graças a Jesus de Nazaré, nós desfrutamos de uma nova perspectiva, do Deus que se revelou a nós, não somente na criação, não somente na história, mas se revelou a nós de uma maneira plena em Jesus. Quando olhamos para o Senhor Jesus, quando vamos a Ele, quando entendemos que só Ele é o caminho, nele nós encontramos a plenitude de Deus, a expressão exata do Senhor, a imagem plena de Deus, e aleluia por isso. Desfrutamos de uma nova realidade. As angústias podem ser vencidas quando nos colocamos como pequeninos aos teus pés, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, a fonte do alívio, do descanso, do refrigério, a fonte da paz. Que possamos derramar o nosso coração, mergulhar nesta fonte que é Jesus, e tomar sobre nós o jugo de Cristo, aprendendo dele em mansidão, em humildade, em bondade, em amor, em graça, aprendendo dele em paciência, aprendendo dele, dependendo de Deus. Que possamos, Pai, como disse Dietrich Bonhoeffer, que possamos, nesta manhã, de uma forma alegre, desfrutar do jugo que Cristo nos trouxe. Não o jugo da condenação,
mas da liberdade. Que possamos, Pai, então usar essa liberdade para a Tua glória e para dizer ao mundo, às pessoas, que existe cura. E a cura é Jesus. Existe cura e a cura é Jesus. É em Teu nome que nós entregamos as nossas vidas, Jesus. É em Teu nome que nós colocamos as angústias da nossa alma. É em Teu nome que nós depositamos o nosso cansaço. É aos pés da cruz. Por isso vem nos dirigir, vem nos conduzir às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. É a nossa oração, no nome de Cristo nosso Senhor. Amém.